Olá, olá, 14 de fevereiro de 2020, confira as principais notícias desta sexta-feira. Sistema de transportes da capital circula normalmente no dia de hoje. Rodoviários adiam greve para a próxima segunda-feira. Fortes chuvas provocam tombamentos de veículos nas estradas que cortam o Maranhão. Aeroporto da capital vai ganhar novos voos e rotas a partir de abril. Tem ainda o nosso guia cultural e roteiro para o último fim de semana antes do Carnaval. Fique ligado na TV Difusora e tenha um bom dia, Maranhão. Esse é o desejo de toda a nossa equipe aqui da TV Difusora, que você tenha uma ótima sexta-feira. Vamos lá, está começando mais um dia, a gente vai se enchendo de esperança para mais um dia que já começou. E aqui muita informação para você até às 8 horas da manhã, quando chega o Marcão do Povo e o primeiro impacto. São 7 horas e mais um minuto. Daqui a pouco aqui no estúdio eu vou falar de um encontro que vai acontecer aqui em São Luís, da Pastoral do Turismo. É uma nova ação da Igreja Católica, a gente vai ver qual é a base dessa ação. Inclusive, uma das bases é o respeito à diversidade cultural e religiosa. A gente vai falar sobre esse assunto daqui a pouco aqui no Bom Dia Maranhão, inclusive recebendo o coordenador nacional dessa pastoral, que está aqui em São Luís para participar desse encontro que acontece durante 2 dias aqui na capital maranhense, tá bom? Já já então a gente fala desse assunto. São 7 horas e mais 1 minuto, 7 e 1. O Sindicato dos Rodoviários decidiu adiar para segunda-feira da próxima semana. A paralisação, que você sabe, estava prevista para hoje, sexta-feira. Nós vamos saber agora detalhes com o Eduardo Ericeira, que está comigo aqui no Bom Dia. Eduardo, então hoje os ônibus estão circulando normalmente, não é isso? Bom dia. Isso mesmo, Adalberto. Muito bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão. Havia essa previsão de paralisação do sistema de transporte público que atua aqui na capital São Luís para esta sexta-feira, segundo informou o Sindicato dos Rodoviários, mas foi remarcada a partir de uma reunião que aconteceu ontem, envolvendo aí a presidência do Sindicato dos Rodoviários e também diretores do sindicato da categoria, remarcando essa data para a próxima segunda-feira, dia 17, caso não haja avanço nas negociações, caso não haja uma contraproposta aí por parte dos empresários. A gente lembra aqui que os rodoviários pedem um reajuste, cobram um reajuste salarial de pelo menos 15%, além de perdas de outros benefícios ou valores que não estariam sendo pagos adequadamente, principalmente envolvendo a questão do plano de saúde e do ticket alimentação, são as principais reivindicações da categoria. Então, ônibus circulando normalmente nesta sexta-feira aqui na capital São Luís, também durante todo o final de semana, sábado e domingo, e essa paralisação aí remarcada para a próxima segunda-feira, dia 17, caso não haja nenhum acordo envolvendo as partes. A gente lembra, Adalberto, e ontem citou inclusive aqui no Bom Dia Maranhão, a intervenção nesta situação por parte da Justiça Trabalhista. A Justiça determinou que seja mantida 80% da frota, mesmo os rodoviários em situação de greve, seja mantida 80% da frota nos horários de pico, principalmente aqueles horários de maior movimentação de pessoas, onde demanda maior parte dos ônibus, maior parte da frota, naquele horário de 5 até 8 da manhã, de 11 da manhã até as 14 horas e de 17 horas até as 20 horas, até as 8 da noite, que é o horário de maior fluxo de passageiros. São cerca de 700 mil pessoas que necessitam do transporte público aqui na capital São Luís, e a Justiça determinou que pelo menos 80% circulasse durante esse período, e nos demais períodos, que não fosse considerado aí horário de pico, que ficasse pelo menos, permanecesse 60% da frota de ônibus operando aqui na capital São Luís. A gente preparou, inclusive, uma reportagem, uma matéria sobre essa intervenção da Justiça Trabalhista envolvendo essa possibilidade de greve já para a próxima segunda-feira no sistema de transporte público aqui da capital. Vamos acompanhar. A decisão da Justiça atende a um pedido da Prefeitura de São Luís. Na determinação, o desembargador José Evandro Souza estabelece que, em caso de greve, o Sindicato dos Rodoviários deve manter 80% da frota em circulação nos chamados horários de pico e 60% nos demais horários. Caso contrário, foi estabelecida uma multa de R$30 mil por dia, além da configuração de desobediência à ordem judicial. O sindicato também não pode impedir rodoviários de trabalhar durante a greve, impedir que ônibus deixem as garagens, praticar atos de vandalismo, nem promover reuniões ou passeatas em vias públicas. A Justiça também determinou que representantes dos rodoviários e das empresas sejam notificados para uma nova audiência de conciliação.
no dia 21 de fevereiro. Nós temos audiência marcada já para a próxima sexta-feira, não é amanhã, porque não deu tempo de notificar as partes, vai ser na próxima sexta-feira. E como todo mundo anuncia, dizendo que a outra parte é que não quer negociar, porque ele fez proposta e não quis, espero que a gente consiga conciliar e resolva logo na sexta-feira, para que o dissídio não avance e não tenha que resolver isso lá junto ao pleno, judicialmente, através de decisão plenária. Diante da determinação, o Sindicato dos Rodoviários decidiu adiar o movimento, que estava programado para esta sexta-feira, para a próxima segunda, dia 17. Quem depende do transporte público lamenta mais essa paralisação. Isso é um absurdo, isso aí. Tem direito para o serviço, aí não pode ir para o hospital. Certeza. Fica complicado. Muito complicado. Para quem só usa o ônibus, está ruim. Prejudica. Não vai ser fácil, não. Não vai ser fácil, não. Pois é, então está aí, Adalberto, situação complicada, principalmente para aquelas pessoas. A gente chama a atenção que a grande maioria da população de São Luís, cerca de 700 mil passageiros, e a gente sabe dessa preocupação caso o sistema de transporte público pare aqui na capital maranhense. A gente percebe, inclusive, nas entrevistas que foram gravadas pelo repórter Hugo Viegas. Reunião confirmada para o dia 21 deste mês, mais uma reunião de conciliação. A gente espera que seja de fato de conciliação envolvendo empresários e rodoviários para que o sistema não possa parar. O presidente do Sindicato dos Rodoviários, Isaías Castelo Branco, ele, inclusive, por meio de nota divulgada pela assessoria de comunicação do Sindicato dos Rodoviários, informou que lamenta muito caso aconteça a paralisação, está prevista para a próxima segunda-feira. Caso aconteça essa paralisação, ele lamenta muito, principalmente a situação dos passageiros, mas alega que é uma questão de respeito de direitos por parte da categoria, e disse, inclusive, a gente está no último final de semana de prévia carnavalesca, Adalberto. É possível que, caso haja uma paralisação, dificulte a situação das pessoas, dos foliões, das pessoas que querem brincar o carnaval, já que essa greve há uma possibilidade, caso haja paralisação, que aí perdure até o período carnavalesco, que já começa já no próximo final de semana. Esse é o último de prévia de carnaval, no outro final de semana já é o período carnavalesco, o que traria muita dificuldade para a festa, principalmente em questão de locomoção dos foliões, locomoção das pessoas. A gente vai seguir acompanhando e informando, claro, os telespectadores da TV Difusora. A gente volta com você, Adalberto. Obrigado, Eduardo. Até daqui a pouco, né? A gente só estranha ter marcado uma reunião para uma sexta-feira gorda de carnaval, né? Será que as pessoas vão para essa reunião? A gente espera que sim, torce, ou que a reunião seja antecipada, por exemplo, para quinta-feira, para quarta, não sei se dá tempo ainda de notificar, mas que se chegue a um denominador comum aí nessa reunião. O sindicato já alega que é um último passo, né? A greve sempre é uma situação complicada de gerenciar, até pela necessidade, né? São usuários aí que ficaram prejudicados, mas vamos ficar na torcida, vamos ficar acompanhando, que é o nosso dever aqui, informar você a respeito desse assunto, tá bom? São 7 horas e mais 8 minutos, 7 e 8. Agora a gente vai falar de uma brincadeira, nem sei se dá para chamar brincadeira assim, mas é uma brincadeira perigosa que começou na internet, já fez várias vítimas no mundo real e tem preocupado profissionais da área de saúde, educadores e os pais. Você já deve ter visto falar do chamado quebra-crânio. A brincadeira de mau gosto virou febre nas mídias sociais. Nos vídeos, pessoas aparecem em trios, uma ao lado das outras. Enquanto a que fica no meio é induzida a pular, ela é derrubada de forma violenta. Alguns participantes chegam a ficar inconscientes com o impacto. Este especialista afirma que a atitude é extremamente perigosa e pode levar a várias consequências. Trata-se de uma brincadeira que, na verdade, de brincadeira não tem nada, né? Ao nível da calota craniana, você pode ter uma fratura, né? Como o próprio nome da brincadeira fala, né? Racha crânio, quebra crânio, e pode ter lesão cerebral associada devido ao impacto do cérebro. Ele lembra ainda que em idosos e crianças, os problemas podem ser ainda mais graves. Quando se pensa em crianças e pensa em idosos, né, a criança, de modo geral, tem uma elasticidade maior dos tecidos, isso é inerente à própria idade. O paciente mais idoso, ele tem mais rigidez articular, ele é um paciente que ele tem mais fragilidade óssea, né, por conta da própria idade.
Então, teoricamente, o paciente mais idoso ele tem um risco maior de sofrer lesões mais graves. Esta psicopedagoga explica que o melhor em casos como estes é conversar abertamente sobre o assunto. Escola e família precisam atuar juntas na conscientização, especialmente dos jovens. É muito importante a conscientização da família, o bate-papo em casa, essa conversa aberta e essa parceria com a escola. Porque só assim os adolescentes eles vão entender muito claramente o que pode ocasionar determinadas atitudes. Maria Clara e Nicole tiveram acesso aos vídeos que circulam pela internet. Não gostaram nem um pouco da brincadeira, que para elas não teve graça alguma. Quando eu assisti esse vídeo pela primeira vez, eu fiquei sem palavras para descrever aquela brincadeira que estava acontecendo, porque eu não sabia que muitas pessoas teriam a ideia de criar uma brincadeira, né, que chegasse a esse ponto. Eu me senti horrorizada, porque poderia ter acontecido com qualquer um dos meus amigos que poderiam estar fazendo essa brincadeira de mau gosto, puramente por desafiar um ao outro com esse intuito de fazer, qual é o mais corajoso, quem é o menos corajoso, quero ver se você consegue. É algo que desperta isso, principalmente nos adolescentes, que estão nessa fase tão intensa, tão em busca por ter novas vivências, novos conhecimentos. As meninas falaram tudo aí, né? É difícil imaginar uma situação como essa. Ter a ideia de fazer uma brincadeira como essa pode prejudicar. Já temos informações em Santa Catarina, por exemplo, de uma jovem que chegou a óbito por conta disso. Pessoas que ficaram gravemente feridas por conta de uma palhaçada, não é nem brincadeira uma coisa como essa. É não pensar no outro, né? Não se colocar no lugar do outro. A gente precisa fazer esse exercício constantemente, né? Fico alerta aqui para todos, para as escolas, para ficarem atentas, né, a situações como essa, aos pais que devem conversar com os filhos sobre o assunto. É importante falar, evitar esse tipo de situação, senão não tem a menor graça, tem feito muito mal. Você viu aí os prejuízos que causa uma situação como essa. Já há um alerta, várias entidades na área de saúde emitiram nota a respeito do assunto com preocupação sobre essa modinha, mais uma aí, desse momento que circula pelas redes sociais. A gente mostrou as imagens, claro, preservando a identidade das pessoas, para as pessoas terem uma ideia clara de como que funciona, como é que é, e para evitar, né, que outros jovens possam passar, ou crianças, por uma situação como essa. São 7 horas e mais 12 minutos, 7h12. Na noite de ontem, 16 pessoas em situação de trabalho análogo à de escravo foram resgatadas aqui em São Luís, aqui na capital. A ação conjunta do Ministério Público do Trabalho, Secretaria Estadual de Direitos Humanos, Superintendência Regional do Trabalho e Polícia Militar aconteceu na área Itaquibacanga, no bairro do Fumacê. Segundo as investigações, foi constatado caso de trabalho degradante e servidão por dívida. Os auditores do Ministério Público do Trabalho vão divulgar mais detalhes sobre a operação de ontem aqui na capital. Outras informações você confere nos nossos telejornais e também no portal MA10 sobre esse assunto. É hora de conferir o nosso giro de notícias. Confira aí. 2 tombamentos foram registrados nas estradas federais que cortam o Maranhão. O primeiro no quilômetro 38 da BR-135, em Campo de Peris, município de Bacabeira. O micro-ônibus saiu da pista e tombou. 13 pessoas estavam no veículo, mas ninguém se feriu no acidente. Já no quilômetro 205 da BR-316, no município de Zedoca, um caminhão verdureiro tombou no final da tarde de ontem. Ninguém se feriu, mas a rodovia ficou interditada até que a carga fosse retirada. Brasileiros que chegaram da China farão novos exames no domingo. Os exames realizados no final de semana passado deram negativo para a doença causada pelo coronavírus. Por enquanto, os repatriados que vieram de Wuhan, incluindo a economista maranhense Indira Santos, cumprem diariamente as rotinas estabelecidas pelo comando da quarentena da base aérea de Anápolis. O grupo, com 34 pessoas, ficará recluso sob observação médica até o dia 27 de fevereiro, assim como os 24 integrantes da equipe de apoio que fez o resgate. Amanhã vai ser realizado em todo o país o Dia D contra o sarampo. Aqui na capital, a Prefeitura instalou postos volantes em shoppings no Turu, Ipaz e Jaracati, disponibilizando a vacina contra o sarampo para pessoas entre os 5 e 19 anos de idade. As unidades volantes nos shoppings estarão abertas de 3 da tarde às 7 da noite.
A campanha contra o sarampo, de acordo com a programação da CEMUS, acontecerá nos postos fixos até o dia 13 do próximo mês. São 7 horas e mais 15 minutos, 7h15. Na cidade de Caxias, policiais militares participaram de uma palestra sobre os aspectos técnicos da nova lei de abuso de autoridade. Houve palestra sobre a nova lei de abuso de autoridade de número 13.869/19, sancionada em setembro do ano passado. O preletor foi o delegado de Polícia Civil, Leonan Casimiro. Descrever para os colegas da Polícia Militar os novos tipos penais da nova lei de abuso de autoridade e as cautelas que os policiais e agentes públicos têm que adotar, né, nos seus métodos de abordagem e suas atividades básicas de polícia. Vários são os pontos da nova lei que devem ser observados. Essa foi a importância de a gente reunir os nossos policiais militares, né, para que eles possam saber das suas limitações diante dessa nova legislação, certo? E saber, de certa forma, também das consequências, né, do que a lei traz, caso não seja observado as suas orientações legislativas. Além da palestra, o comando da PM em Caxias aproveitou a ocasião para reforçar as discussões acerca das ações conjuntas de policiamento para o carnaval na região dos Cocais. Uma forma de garantir maior tranquilidade à população no período. E nós vamos estar debatendo de que forma que nós vamos estar atuando, né, alguns detalhes durante esse período de carnaval. Nós estamos tendo prévias também. Outro ponto abordado foi sobre o uso de paredões de som durante a folia de Momo em Caxias. Nós temos a questão dos paredões aí que está sendo muito debatido nas redes sociais. Quero dizer aqui que a Polícia Militar ela vai estar atuando junto com a Força Tarefa, que são os outros órgãos que fazem justamente essa autorização. A Polícia Militar é apenas um órgão fiscalizador, mas diante dessa situação que culmina muitas das vezes com o abuso do som, né, as pessoas, nós justamente preparamos e solicitamos esse apoio dos órgãos, né, municipais e do órgão estadual, que no caso é a autorização pela Delegacia de Polícia Civil, para que a gente possa justamente dar uma condição melhor para que evite esse tipo de abuso de som durante esse período festivo aí, durante esse período de carnaval. Um abraço aos amigos que acompanham a programação da TV Difusora no interior do estado, em Caxias, Bacabal, Açailândia, Imperatriz também. São 7 horas e mais 17 minutos. 800 vagas para a formação de professores de língua portuguesa e literaturas de língua portuguesa, ciências biológicas, geografia, matemática. Essas vagas estão abertas na UEMA-Sul. A iniciativa faz parte do programa Caminhos do Sertão para a democratização do ensino no estado. As oportunidades de acesso ao ensino superior começam a expandir. Uma das formas de democratização desse ensino será por meio do Acordo de Cooperação para o Programa Caminhos dos Sertões. O projeto de formação de professores foi idealizado e agora lançado pela Universidade Estadual da região tocantina do Maranhão. O Programa Caminhos do Sertão ele vem para atender uma demanda dos municípios na questão da formação dos professores. Foi feita uma estatística e hoje 1/3 dos professores que atuam nas escolas, eles não têm a formação adequada. Então, este programa vem para acertar essa demanda também. Serão, a princípio, 800 vagas para os cursos de Letras, Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa, Pedagogia, Ciências Biológicas, Geografia e Matemática. Primeiro, a gente está em consonância com o Plano Nacional de Educação e o Plano Estadual de Educação. Desde a criação da UEMA-Sul, a gente enfrentou o desafio de expandir o ensino superior nessa região do Maranhão. E a gente também se fia nos índices que nós temos da educação, obviamente aqui na nossa região. No Maranhão, nós ainda temos 30% dos nossos professores que estão em sala de aula sem a graduação, sem o ensino superior. Temos ainda um número significativo de professores que, mesmo com o ensino superior, estão ministrando disciplinas que são dissonantes do seu curso de origem. Na jurisdição da UEMA-Sul, são 22 municípios maranhenses que serão atendidos durante o programa.
esta é a primeira edição do Programa de Formação de Professores. As aulas acontecerão em 4 unidades avançadas, que serão instaladas no município de Itinga, Vila Nova dos Martírios, Amarante e Porto Franco. Serão aulas durante 4 anos, acontecendo aos finais de semana, presencialmente. A UEMASul firmou parceria com os municípios, que vão organizar a estrutura para receber os professores daqui. Serão atingidos os ensinos fundamental, menor e maior e ensino médio. Essa é mais uma etapa que é alcançada, que é para a formação de professores em municípios aqui da nossa região. Isso contribui, é claro, para que nós tenhamos uma educação de maior qualidade. É um diferencial que fez parte do progresso de todos os países desenvolvidos no mundo e que aqui no Maranhão tem sido buscado continuadamente com a participação da sociedade civil organizada, das universidades. No próximo bloco, Justiça condena delegado Bardal a perda de cargo e apenas de reclusão. Assunto para Silvan Alves aqui no programa. E mais, partidos confirmam pré-candidaturas de Rubem Júnior e Dr. Iglesio. A Prefeitura da capital, John Coutrin, chega já com um quadro de política também. Um instante só, vamos para o intervalo e voltamos já. São 7 horas e mais 23 minutos. No Bom Dia é hora de falar de segurança e a gente começa falando sobre que foi transferido para o complexo penitenciário em Pedrinhas o homem que é suspeito de matar uma jovem em um hotel aqui na capital. Ele foi preso ontem quando usava o celular da vítima. Os detalhes foram repassados durante coletiva conduzida pela chefe do Departamento de Feminicídio do Maranhão. O suspeito e a vítima se conheceram virtualmente há cerca de 4 anos por meio de um jogo. Somente no último mês de janeiro é que os dois se encontraram aqui em São Luís. Aleph Gonçalves Araújo Ribeiro veio de São Paulo e desde então estava sendo acompanhado por Gessimara Marques Pacheco. Ele saiu do hotel entre 9h30 e 10 horas. E quando foi meio-dia ele mandou uma mensagem para uma tia da vítima e para a irmã, dizendo que ela estava precisando de ajuda no hotel Souza, quarto 5. Só que a família não deu tanta credibilidade para essa informação, porque alguns dias atrás, quando eles estavam em outro hotel, no Hotel São Luís, ele fez a mesma coisa. Mandou mensagem para o pai, dizendo que a filha dele estava precisando de ajuda, que era para ele ir até o hotel, salvar a filha, colocou a foto do hotel e quando eles chegaram lá, na verdade, qual era a ajuda que ela precisava? Era porque eles estavam devendo ao hotel. A vítima foi estrangulada com um cabo de notebook. O corpo dela foi encontrado por funcionários e hóspedes do hotel no banheiro do quarto onde estava hospedada na companhia do suspeito. Aleph Gonçalves Araújo Ribeiro era considerado foragido da justiça. Desde o dia do crime, ele estava circulando normalmente pelas ruas da capital maranhense, até ser preso nesta quarta-feira em um shopping center no bairro do Turu. No momento da prisão, o suspeito estaria utilizando o celular e o chip da vítima e afirmou para a delegada que está à frente das investigações que não tinha a intenção de matar Gessimara Pacheco. Só queria desacordá-la, né? Apagá-la, porque ele se auto-intitula de uma pessoa depressiva. Ele fala que por 3 vezes ele já teve a intenção de se matar aqui nessa cidade. E ele contou esse fato para ela e a partir de então ela ficou no pé dele o tempo inteiro para impedir, no caso, que ele fizesse alguma besteira. Aleph Ribeiro foi interrogado quinta-feira e em seguida foi conduzido para o complexo penitenciário São Luís. A gente continua falando de segurança, agora com o Silvan Alves aqui comigo. Silvan, bom dia para você. Bom dia, Roberto. Bom dia a todos. Ô, Silvan, a Justiça condenou o delegado Bardal a perda de cargo e apenas de reclusão? Reclusão e detenção. Esse é só em um dos casos, né? Esse caso em que a sentença foi publicada agora pelo Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão é o caso daquele caminhão que foi apreendido lá em Viana, caminhão com carregamento de cigarros, e o delegado é acusado de prevaricação, nesse caso aí. Porque
de acordo com a investigação que foi feita, ele não teria adotado os procedimentos corretos, que seriam a apreensão da carga, a apreensão do cigarro, a prisão do motorista, nada disso foi efetivado, ele como superintendente da SEIC. E teria, inclusive, conforme consta nos autos do processo, ligado para o delegado lá da cidade de Viana, dizendo para ele sair do caso, que estava tudo resolvido, que a investigação era dele e que ele tinha um interesse maior numa outra investigação à frente, por isso, né, ele pediu a saída do delegado do caso, porque é o delegado da área e ele queria saber, pedir informações sobre esse caso, e o Bardal, conforme consta nos autos, pediu o afastamento desse delegado. Tudo foi descoberto depois que ele já estava preso pelo contrabando e também pela aquela acusação do assalto dos assaltantes lá de Imperatriz, que acusaram ele de ter participado da quadrilha, e a delegada que assumiu o lugar dele na superintendência foi fazer um levantamento na delegacia e concluiu que tinha ocorrido essa apreensão, mas, no entanto, nenhum procedimento havia sido feito com a prisão e a apreensão da carga de cigarro, e aí foi tudo para a corregedoria. Ô Silvano, você entrevistou hoje aqui em primeira mão, inclusive foi a primeira entrevista que deu no estúdio o novo comandante da Polícia Militar depois que assumiu, não é? Queria que você destacasse alguns aspectos que ele levantou aqui nessa entrevista contigo ainda há pouco aqui no Bandeira 2. Olha, primeiro que ele é um coronel que agrega, isso é notado pelo comportamento da tropa, num cômputo geral, desde oficiais a soldados, cabos, sargentos da tropa. Então ele é um cara que vem a agregar e que vem com a filosofia, pelo que ele disse, de chamar a sociedade para participar do comando. É uma espécie de comando integrado, que a sociedade participe, a igreja, a comunidade, enfim. Hoje, qualquer tipo de gestão se faz assim, com a participação da sociedade, o compartilhamento. De forma coletiva. Isso, de forma coletiva. Então, ele está com essa intenção de chamar, garantiu mais uma vez a questão, porque havia uma preocupação do governo com a proximidade aí do carnaval, não é? E há a preocupação do governo em manter essa excelência de qualidade na segurança no circuito do carnaval. Você tem visto aí que dos carnavais que passaram aí não houve nenhum episódio, fato que viesse a chamar a atenção, não é? Então, Pedro Ribeiro, ele assume com essa responsabilidade também, né, de não só manter a questão da excelência de qualidade na segurança no circuito do carnaval, mas também não descuidar da questão do policiamento de área nos bairros, como ele falou, o Parque Vitória tem um carnaval forte, com a atraque, enfim, dos carnavais que ocorrem fora do circuito e também com o interior do estado. Obrigado, Silvano, que tenhamos aí um bom final de semana. Isso, um bom fim de semana a todos e bom fim de semana a você, Adalberto. Silvano Alves, que apresenta de segunda a sexta aqui na Difusora, às 6 da manhã, logo cedinho, o Bandeira 2. São 7 horas e mais 29 minutos, vem comigo, 7h29. Olha, uma boa notícia, hein? O número de focos de queimadas registrados em janeiro deste ano do Maranhão foi o menor desde 2002. O Eduardo Aricira está de volta comigo. Eduardo, é comum que em janeiro, claro, com a chegada do período chuvoso, haja uma redução aí, não é? Mas só que a redução é comparada a 2002, quer dizer, é significativo esse número aí. Pois é, Adalberto, uma notícia muito boa mesmo com esse período ainda de transição, tem chovido não só aqui na capital São Luís, na região metropolitana, mas também em boa parte do estado do Maranhão, já que esses dados são repassados de todo o estado. A gente sabe que o Maranhão tem uma extensão territorial muito grande, mas é uma notícia que há de se comemorar justamente por esse dado importante que você falou, desde 2002, a melhor índice para o mês de janeiro, mostrado aí em relatório da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, baseado em dados encaminhados pelo INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. 86 focos parece muito, mas é o dado mais positivo desde 2002. 86 focos de incêndio foram registrados de queimadas aqui no estado do Maranhão nesse mês de janeiro. Esse monitoramento que é feito pelo INPE a partir de satélites, mas a Secretaria Estadual de Meio Ambiente também tem feito aí o aprimoramento desse tipo de trabalho, não só no combate aos incêndios, mas também na prevenção, adquirindo também esse sistema tecnológico, aprimorando esse sistema tecnológico. A SEMA passou a contar com um sistema de monitoramento com o uso de imagens de alta resolução, imagens aí que utilizam mais de 130 satélites com 4 bandas espectrais, o que permite o melhor monitoramento. A Secretaria Estadual de Meio Ambiente, que conta também com órgãos parceiros no combate às queimadas, a exemplo aí do IBAMA e também do Corpo de Bombeiros do estado do Maranhão. A gente lembra que tem chovido, mas principalmente no segundo semestre do ano passado, período muito quente,
muito seco, foram registrados vários focos de queimadas, então é importante que se mantenha esses dados positivos. Está chovendo agora, o período é de transição, mas logo depois vem um período seco novamente e é preciso que haja esse trabalho de prevenção para que não voltem aí as queimadas com tanta intensidade como foi no segundo semestre do ano passado. A gente lembra que esses incêndios, essas queimadas prejudicam muito tanto a fauna quanto a flora, prejudicam aí a vegetação, prejudicam o solo e inclusive a saúde humana, trazendo principalmente problemas respiratórios. A gente volta com você, Adalberto. Obrigado, Eduardo. Olha, a gente vai aproveitar então para ver agora como é que vai ficar o tempo hoje, né, aqui na capital e também no interior do estado. Vamos lá? Os dados são do Núcleo Geoambiental da UEMA-Geo, o Laboratório de Meteorologia parceiro nosso. E hoje em São Luís, céu parcialmente nublado, chuva ocasional isolada. Mínima de 25, máxima de 31 graus e choveu muito, amigo. De meia-noite para cá já choveu muito aqui na capital. Imperatriz, a segunda maior cidade do estado, hoje predomina céu parcialmente nublado e chuva ocasional isolada à tarde e também à noite. Mínima de 24, máxima de 31 graus. Caxias, na região dos Cocais, predomina céu parcialmente nublado, chuva ocasional isolada no período da tarde. A mínima é 22, mas a máxima é 33 graus lá em cima. Mais 3 cidades do nosso mapa, o LabMet, o Laboratório de Meteorologia da UEM, mostra para nós aqui mais 3. Em Carolina, predomina o céu claro, a parcialmente nublado, a possibilidade de chuvisco isolado de tarde e também à noite. Mínima de 25, máxima de 33 graus. Em Barra do Corda, predomina céu parcialmente nublado, chuva ocasional isolada de madrugada, e a previsão para hoje, e também agora no horário da tarde. Mínima de 24, máxima de 32 graus. Vamos para a Baixada Maranhense? Lá em São Bento, predomina céu parcialmente nublado, chuva ocasional isolada de tarde e também à noite. Mínima de 25, máxima de 30 graus. E agora nós vamos falar de política. Já comigo aqui, John Coutrin. John, boa sexta-feira para você. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. Boa sexta-feira. Ô, John, o PCdoB oficializou a pré-candidatura de Rubens Júnior à prefeitura? Oficializou esse evento ontem à noite na sede do partido. Sede do PCdoB municipal aqui em São Luís, ali na Praça da Alegria, Adalberto, no centro, né, daqui da capital. A imagem mostra. Né? A imagem mostra aí o evento, agora anunciado oficialmente, né, o pré-candidato do PCdoB aqui em São Luís, Rubens Pereira Júnior. Contou com a participação de 6 vereadores aqui de São Luís, né? Nós vemos ali na imagem o Antônio Garcês, a Fátima Araújo, Marcelo Poeta, o vice-presidente da Câmara, o Archo de Ogum, também presente, o Oswaldo Milha, Concita Pinto. Então foram vereadores que estavam presentes ali, no sentido, e o Afonso Manuel também, no sentido de apoiar a candidatura, a pré-candidatura do Rubens Pereira Júnior, que é deputado federal licenciado e secretário das cidades aqui do estado do Maranhão. Ele disse, Adalberto, que se preparou para este momento, né? O Rubens já é deputado federal pelo 2º mandato e disse que se preparou para postular esse cargo de prefeito pelo PCdoB. Importante destacar o seguinte, o PCdoB nunca, dessas 2 últimas eleições, não teve candidato próprio. Você lembra que apoiou o Edivaldo 2 vezes, né? Então, há muito tempo não tem candidatura própria aqui em São Luís. E desta vez o partido optou por lançar um nome próprio, por lançar uma candidatura. E este nome é o Rubens Pereira Júnior. Ele fez, o próprio presidente do partido aqui no estado, deputado federal Márcio Gé, ressaltou isso. Ressaltou que o PCdoB, o partido do governador Flávio Dino, né, que o PCdoB, através da candidatura do Rubens Pereira Júnior, manterá este legado, tanto o legado do governador Flávio Dino, quanto o legado do ex-presidente Lula. Então, a candidatura, portanto, posta, oficializada e, claro, haverá as convenções e aí, quando ele se descompatibilizar do cargo, aí sim mesmo será candidato oficial do PCdoB, mas ontem foi o anúncio da pré-candidatura que nós anunciamos durante a semana, Adalberto, né, a saída do Duarte, do PCdoB, para o Republicanos, e agora a oficialização do Rubens Pereira Júnior como candidato do PCdoB. Ele tem se movimentado bem. Ontem já esteve reunido com o Democracia Cristã, que é um partido, o antigo PSDC, agora é só DC, reuniu com a direção do DC ontem, o Rubens Pereira Júnior pode somar mais esse partido, já que o PP está praticamente fechado em torno da sua pré-candidatura, também pode agregar outros partidos, ele já conversa, já dialoga com outras siglas, e ontem foi com o Democracia Cristã, com o DC. O PROS também vai ter candidato a prefeito de São Luís? Isso, essa informação que nós trazemos aqui em primeira mão, fechou ontem à noite. O doutor Iglesio é o candidato, o pré-candidato
do PROS aqui no Maranhão, aqui em São Luís, aliás. Ele se reuniu com o presidente estadual, o presidente aqui no Maranhão do PROS, o deputado federal Gastão Vieira. Nós temos um vídeo que nós conseguimos obter ontem, ainda à noite, depois dessa reunião, e nós trazemos aqui com exclusividade para o Bom Dia Maranhão esse acordo aí entre o doutor Iglesio Gastão para a pré-candidatura do doutor Iglesio à Prefeitura de São Luís. Vamos acompanhar. Vamos ver. Pessoal, estou aqui com o deputado federal Gastão Vieira. Tem uma ótima notícia, né, deputado? Como presidente estadual do PROS, Partido Republicano da Ordem Social, quero comunicar aos filiados e a todos do partido e à população maranhense em geral que temos candidato a prefeito de São Luís, é o doutor Iglesio. Vamos em frente agora, levar uma campanha leve, propositiva, que demonstre soluções para São Luís. E eu tenho certeza, a gente vai atingir essa ilha, a Ilha do Amor, com o carinho que ela merece. Todos os lugares que eu passei, como ministro, nas posições, eu acumulei uma série de conhecimentos de como bem administrar uma cidade. Eu vou colocar tudo isso à disposição do doutor Iglesio. E a gente agradece muito, viu, deputado? Vamos aprender muito e construir muito por São Luís. Valeu! Portanto, Adalberto aí, mais um candidato, mais um pré-candidato que tem partido, que é o doutor Iglesio. Portanto, aí já fechando, né? Nós apresentamos aqui alguns nomes que estavam definidos, o Duarte Júnior e o doutor Iglesio, por exemplo. Os dois conseguiram partidos, Duarte Republicanos, agora Iglesio, o PROS. Obrigado, João. Bom final de semana, viu? Até segunda. João Coutinho é o nosso colunista de política aqui do Bom Dia. No próximo bloco, nós vamos conhecer uma nova linha de atuação da Igreja Católica. No estúdio, eu falo sobre o encontro da Pastoral do Turismo, que vai ser aqui na capital. E mais, o roteiro da sua diversão no fim de semana no nosso Guia Cultural. E tem outra boa notícia relacionada a novos voos aqui do aeroporto de São Luís. A gente fala sobre o assunto já já. São 7h38, um instante só. São 7 horas e mais 41 minutos e você ligado aqui no Bom Dia Maranhão. E a gente tem mais uma boa notícia para você. O Aeroporto Internacional de São Luís, o aeroporto da capital, vai ganhar 11 novas frequências de voos para 6 destinos diferentes até o mês de abril. A gente vai saber mais detalhes agora com Eduardo Ericeira. Que bom, hein, Eduardo? Pois é, Adalberto, notícia boa, já que, segundo a própria Infraero, a empresa que administra, na verdade, o aeroporto Marechal Hugo da Cunha Machado, aqui na capital São Luís, o aeroporto que tem capacidade de movimentação acima de 5 milhões de pessoas, no ano passado já movimentou cerca de 1.660.000 pessoas, bem abaixo da capacidade aí máxima que pode operar o aeroporto aqui da capital São Luís, mas já foi bem maior em comparação 2019, em comparação a 2018, 1.600.000, pouco mais do que isso em 2019, cerca de 1.500.000 pessoas, 1,5 milhão de pessoas no ano de 2008, vem crescendo, mas pode operar até com 5 milhões, acima de 5 milhões de passageiros. 11 voos, 11 novas frequências aí de voos, como você falou, Adalberto, até o mês de abril, a grande maioria é São Luís, Guarulhos, que fica no estado de São Paulo, são 6 voos fazendo essa linha, 3 pela empresa Gol e outros 3 pela empresa Latam. Os demais voos que aumentam essa frequência semanal é para Imperatriz, Brasília, Confins, Rio de Janeiro e Teresina, são 5, aí somando 6, mas esses 5 totalizando 11 novas frequências. A gente lembra que o aeroporto de São Luís fica numa área estratégica dentro dessa região norte e nordeste. Atualmente, 3 empresas atuam no aeroporto de São Luís, a Latam, a Gol e a Azul, são 17 voos diários e vai somar mais esses 11 até o mês de abril, como eu disse. Voltamos com você, Adalberto, desejando uma ótima sexta-feira e um bom fim de semana a todos. Obrigado, Eduardo. Bom final de semana para você também. São 7 horas e mais 43 minutos. Vai ser muito importante, aliás, é muito importante essa notícia para o nosso turismo, né? E por falar em turismo, a partir de hoje, o primeiro encontro da Pastoral do Turismo acontece aqui na capital. Nós vamos saber mais sobre o assunto, sobre essa nova ação da Igreja Católica. Eu converso aqui no estúdio com o coordenador nacional da Pastoral do Turismo, Padre Manuel de Oliveira Filho. Padre, bom dia, é um prazer tê-lo aqui. Bom dia, alegria para mim também. Muito obrigado. Você chegou num dia especial, essa notícia acabou de chegar em relação ao aumento de voos aqui, quer dizer, a gente sabe que São Luís é uma cidade patrimônio cultural da humanidade, né? E é muito bom saber que a igreja está preocupada e usando como estratégia, inclusive, essa área do turismo para falar mais, para trazer a mensagem. É esse o foco? Com certeza. O mundo do turismo diz muito respeito à ação da igreja. O Concílio Vaticano II, os documentos do Vaticano II já nos dizem que nada que diga respeito ao homem, à pessoa, é indiferente à igreja.
Então, existem milhões, bilhões, chegou a 1 bilhão de turistas trafegando, rodando pelo mundo. Então, toda essa realidade que também abrange o trabalhador do mundo do turismo e as comunidades que recebem o mundo do turismo, diz respeito à ação evangelizadora da igreja. E muitos pontos em comum aí. A própria questão do acolhimento é algo que é muito claro no Evangelho, né? Claro, não, fundamental. E acolher bem o turista, cuidar do turista, dar acesso ao turista, fazer com que de fato ele se sinta inserido na realidade das comunidades, é uma das metas da Pastoral do Turismo. Como é que funciona, para as pessoas terem uma ideia? Em que fase está agora de implantação? A ideia é implantar aqui também no Estado, depois vem uma capacitação. Como é que funciona esse processo? Exatamente. A Pastoral do Turismo ela é uma pastoral social ligada à CNBB, em nível de América Latina, ligada ao CELAM. Aqui no Brasil, nós já estamos presentes em todas as regiões. Né? No Nordeste temos em Natal, em Salvador, em Recife, temos em Belém, em Manaus, no Norte. E aqui nós estamos hoje implantando, graças ao convite do Dom Belisário, do Padre Rony, estamos implantando a Pastoral do Turismo nesse seminário. Exatamente aí começa o processo de formação, de aprimoramento dos agentes da Pastur, como a gente chama, para que de fato a Pastur possa desenvolver esse trabalho bonito junto a quem chega e junto às comunidades, também junto aos trabalhadores do turismo e também defendendo a dignidade humana em tudo aquilo que no turismo fere a humanidade, fere a pessoa humana, como o tráfico de pessoas, como o turismo sexual, como a exploração de crianças e adolescentes, como o trabalho infantil, por exemplo. Há uma relação direta entre a fé, a vocação missionária e essa atividade do turismo? Qual a relação estabelecida? Com certeza. Não é preparar as pessoas para bem viajar, preparar as pessoas, por exemplo, é uma ação da Pastoral do Turismo a nível de Brasil, uma articulação com os colégios católicos e depois com todos os colégios, obviamente, embrionariamente estamos nos colégios católicos, para formar o jovem e a criança para o reto exercício da atividade turística, que respeite as comunidades locais, que respeite a cultura, que preserve a natureza, enfim. E tudo isso é evangelização. Quando a gente dá uma boa notícia, a gente evangeliza. A diversidade, o respeito à diversidade religiosa e cultural também é uma das bases, né, da pastoral. Fundamental, fundamental. É impossível pensar que eu vou a outro lugar ou que alguém venha aqui, por exemplo, em São Luís, sem respeitar a diversidade religiosa, a diversidade local, aqui que tem uma riqueza enorme, também das religiões de matriz africana. Então é inimaginável pensar que é possível viajar e não respeitar o que é específico de cada região. Acontece na Catedral Metropolitana, na Igreja da Sé, portanto, esse encontro. São 2 dias, né? Começa hoje, vai até amanhã. Começa hoje, amanhã o dia todo. Estamos lá abertos para acolher quem deseja maiores informações. Quem pode participar desse encontro? Agentes de pastoral, das paróquias, das comunidades, guias de turismo. O trade turístico também é convidado, então a gente faz um convite aí à ABAV, à BIH, ao Sindicato dos Guias de Turismo. Todas as pessoas que estão relacionadas com o mundo do turismo, mesmo que não seja o turismo religioso, são convidadas e serão muito bem-vindas. Já que o senhor falou sobre o turismo religioso, a gente sabe que movimenta também esse ciclo da economia, quer dizer, para além das questões da fé, há de fato um desenvolvimento das cidades. Nós temos aqui São José de Ibamar, por exemplo, né? Exatamente. Não, com certeza. Hoje o turismo religioso mobiliza no Brasil cerca de 100 milhões de pessoas. Quando a gente vê Aparecida com 12 milhões e 500 mil, quando a gente vê São Francisco das Chagas, do Ceará, Belém do Pará, Conselho de Nazaré. Então, de fato, geração de emprego e renda, desenvolvimento das comunidades, cultura de paz, porque o turista religioso ele tem essa característica da cultura de paz e de fato, é um empreendimento para o bem que vale a pena ser feito. Conversei aqui no estúdio com o coordenador nacional da Pastoral do Turismo, da CNBB, Padre Manuel de Oliveira Filho, que esteve conosco. Obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Obrigado. O Papa Francisco divulgou sua exortação sobre a Amazônia. O documento reforça o compromisso da Igreja com a preservação do meio ambiente e com os povos da região. O documento tem 40 páginas. A exortação do Papa Francisco, que tem o título Querida Amazônia, traça novos caminhos para a evangelização e reforça o compromisso da Igreja no cuidado para com os pobres e na preservação do meio ambiente.
Na coletiva de imprensa concedida nesta quinta-feira, o bispo de Imperatriz, Dom Wilson Basso, disse aos jornalistas que o documento pós-sinodal encoraja a igreja e reforça o papel dos leigos nas comunidades eclesiais de base. O Papa Francisco, de verdade, com as decisões tomadas, aumenta a nossa responsabilidade. Bispos, padres, religiosos, leigos e leigas. Ele amplia o trabalho. E diz que cada um de nós tem que trabalhar mais, tem que doar-se mais. Dom Wilson também disse que a diocese vai se inspirar no documento para definir as ações dos próximos anos. Decisões que serão tomadas no fim de semana, na Assembleia Diocesana de Pastoral. Que as decisões que vamos tomar sinodalmente, isso quer dizer com muita gente pensando, refletindo, decidindo, seremos 1.200 pessoas, que seja para o bem de nosso povo, num campo da palavra, do pão, da caridade, da ação missionária, o cuidado dos jovens e da casa comum. Com certeza, os próximos anos serão de muitas atividades, de muita vida, de muita esperança em toda a Diocese de Imperatriz. São 7 horas e mais 50 minutos e você ligado aqui no Bom Dia Maranhão. A gente muda de assunto, fala de esporte, porque o Santa Cruz e o ABC se enfrentaram ontem pela Copa do Nordeste e a gente tem as imagens. O único gol da partida foi marcado no apagar das luzes no Arruda em Recife, hein? Totti balançou a rede nesse lance e acabou dando a vitória para a equipe do Santa Cruz. Olha lá, balançando a rede o Totti e marcando para a equipe tricolor pernambucana. Aliás, essa foi a primeira e única vitória do Santa Cruz até agora na competição. Venceu o Santa Cruz por 1-0 a equipe do ABC de Natal, portanto, bom resultado para a equipe de Pernambuco na Copa do Nordeste. Veio aí então essa vitória do Santa Cruz. E vale lembrar que amanhã a TV Difusora transmite mais uma partida válida pela Copa do Nordeste. O duelo vai ser entre Ceará e Bahia, com transmissão ao vivo aqui na TV Difusora, direto de Fortaleza, as imagens para você que nos acompanha. São 7 horas e mais 51 minutos. Olha, agora a gente vai falar do nosso guia cultural. O Alexandre Pimenta está chegando ainda no roteiro da sua diversão nesse último final de semana antes do Carnaval. Vamos lá. Olá, chegando para te deixar muito bem informado sobre todos os eventos desse final de semana. Começando pelas telonas, Sonic, o porco-espinho mais famoso do mundo, se junta com seus amigos para derrotar o terrível Dr. Eggman, um cientista louco que planeja dominar o mundo, e o Dr. Robotnik, responsável por aprisionar animais inocentes em robôs. Em uma casa, uma maldição nasce após uma pessoa morrer em um momento terrível de terror e tristeza. Voraz, a entidade maligna, não perdoa ninguém, fazendo vítima atrás de vítima e passando a maldição adiante. E a pré-temporada carnavalesca continua. E aí, já preparou a tua fantasia para cair na folia? Hoje, na Praça Nauro Machado, é dia do bloco tradicional Os Vampiros e o show de Elô Santana. Amanhã, no Circuito Beira-Mar, tem um show do Sindicato do Samba e Samba Selva, colocando todo mundo para sambar. E no domingo, no Beco do Gavião, na Madre Deus, tem a Escola de Samba Marambaia e o show de Tereza Canto. E hoje é dia de cair na gandaia no Bafanzine, com Espinha de Bacalhau, Marconi Rezende e Ana Cristina. O baile começa a partir das 8 horas. Vista a sua fantasia, deixa o preconceito de lado e venha cair na gandaia. Hoje tem um bloco Os Milionários, na Casa Branca, com Bicho Terra, Karine Diniz, Nobre Simplicidade e o bloco tradicional Os Vampiros. A entrada é 2 kg de alimentos não perecíveis. Essas foram as dicas de hoje. Semana que vem eu volto com muito mais. Até lá! Na semana que vem, já sexta-feira, gorda de carnaval, a programação você confere aqui na nossa agenda. São 7h54, olha aí, que tal produzir a sua própria máscara de carnaval? Um curso tem ensinado os participantes a aprender diversas técnicas e ganhar um dinheirinho extra.
Elas fazem parte das lembranças de muita gente quando o assunto é carnaval. Nem sempre são tão bonitas, mas a intenção é essa mesmo. As tradicionais máscaras de fofão fazem parte do carnaval de rua há muito tempo, mas têm perdido espaço. Elza lembra bem dos carnavais do tempo de infância, em que o personagem era figura garantida nas festas. Quando eu quis fazer esse curso foi exatamente por essa lembrança, né, da minha infância, que na minha época isso era muito vivo, o carnaval de rua. E as máscaras eram o carnaval em si, né? Não necessariamente o fofão, mas todas as máscaras. E o fofão é a nossa história do Maranhão, né? De São Luís. E justamente na busca de manter essa tradição, esta oficina do Centro de Cultura Popular Domingos Vieira Filho foi aberta mais uma vez. Nosso objetivo é principalmente que a gente mantenha essa tradição, né? Ela não é uma máscara industrializada, ela é uma máscara personificada, né? Então ela tem todo um passo que vem desde a gente fazer a moldagem no rosto, caso o aluno queira, ou simplesmente fazer a moldagem numa de plástico comercializada que a gente também pode fazer. O professor explica que a técnica não é tão difícil, à base de cola e papel. Eu tenho buscado na atadura gessada, que a gente molha. Claro que tem que ter um molde em cima. Você impermeabiliza o molde e vai molhando a atadura e vai moldando, né? Assim também pode ser no rosto da pessoa. A pessoa pode tirar uma máscara personalizada, né? Na anatomia da pessoa. Depois vem o processo do papel, do machê, que você molda um nariz medonho, alguma coisa assim, né? Você cria com machê, vem uma massa acrílica e depois a pintura. Nadir é acostumada com a cultura popular. Presidente de um grupo de Bumba Meu Boi, também resolveu participar e está gostando do resultado. Os antigos carnavais em que se apresentava com suas máscaras coloridas, bonitas, e essa forma de fazer é também uma terapia, né? É uma terapia, você vai trabalhando e ali vai confeccionando uma peça que você sabe que é única, né? Porque o artesanato traz esse viés. Muito legal a preservação da identidade do nosso carnaval a partir de ações como essa, né, de artesãos preocupados, inclusive, em repassar esse tipo de informação a outras pessoas. Existe, inclusive, todo um movimento aí em favor da preservação dessa máscara do Carnaval do Maranhão. Ela já faz parte da nossa história, chegou até a ser proibida por conta da violência, mas é bem verdade que a cada folia ela aparece por aí, deixando, claro, anônimos no Carnaval. Em São Luís, o Blocão do Fofão vem ajudando a revitalizar esse personagem, ajudando a colorir as ruas da Madre Deus, por exemplo. Parabéns aí aos artistas que lutam pela vivacidade dessa história tão bonita que nós temos aí da nossa cultura popular, não é? Na segunda-feira, a gente vai voltar aqui no Bom Dia para trazer um balanço do fim de semana, como é que foi, inclusive mostrar o pré-carnaval, o último final de semana antes do carnaval. E a gente vai falar sobre um outro assunto, que é o acesso a créditos fundiários. Na sexta-feira, inclusive, o governo do estado vai entregar cerca de 97 títulos de um programa, inclusive, que é o Programa Nacional de Crédito Fundiário. E a gente no estúdio fala sobre o assunto aqui no Bom Dia. Para você, um bom final de semana, um bom pré-carnaval aí. Cuidado. Lembrando mais uma vez, bebida e direção não combinam de jeito nenhum. Pule o carnaval com segurança. Outras notícias você confere no nosso portal MA10, tá bom? Para você, um ótimo final de semana. A gente se encontra então na segunda-feira. Vem aí, Marcão do Povo e o Primeiro Impacto. Fique ligado aqui na TV Difusora. Tchau, tchau. A gente se encontra na segunda-feira. Tchau.